Oi pessoal, tudo bem? Mais um assunto da eletricidade, da parte de eletrodinâmica. A gente vai falar agora sobre resistividade elétrica. Bom, resistividade elétrica é uma grandeza física que está associada à resistência elétrica. O que acontece? Imagina que você pega aqui um fio, tá? Esse fio, ele tem um comprimento L. Se você cortar o fio num plano perpendicular ao comprimento do fio, você tem uma seção chamada transversal ao fio. E esse A, o que é esse A? É a área dessa seção transversal, tá certo? E, na verdade, pessoal, o valor da resistência elétrica desse fio, ele vai depender de algumas coisas. Ele vai depender do comprimento desse fio, que a gente já vai ver como que depende. Vai depender da área da seção desse fio e vai depender também do tipo de material que você tem formando o fio. Pois bem, pessoal, o que a gente chama de resistividade, que a gente vai representar por essa letra grega chamada Rho. Parece que é a letra P, mas não é. Tá? Ele tem uma voltinha aqui embaixo. É a letra grega chamada Rho. Pois bem, eu estava dizendo que a resistividade, que a gente vai representar por esse Rho, é a parte que tem a ver com o material. Então, como a resistência elétrica depende do material que é formado o fio, você vai definir aí uma grandeza chamada resistividade e representar por essa letra Rho, tá? Agora, gente, como que essas grandezas que eu falei vão se relacionar? O comprimento do fio, a área da seção e o tipo de material que eu falei que é a resistividade. Como que essas três se relacionam com a resistência elétrica? Através dessa expressão, R, que é a resistência, igual a Rho, que é a resistividade, vezes o L, que é o comprimento, dividido pelo A, que é a área. É a famosa rola. Tudo bem? Bom, vamos lá. Por que é R igual a Rho vezes L sobre A? Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro, né, que o R é diretamente proporcional ao Rho. Então, quanto maior for a resistividade do material, significa que maior vai ser o que também? A resistência elétrica dele, se você, por exemplo, compara dois fios que têm o mesmo comprimento e a mesma área. Tudo bem? Outra coisa, gente. A resistência elétrica, ela é também diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, se você pega dois fios, mesmo material, mesma área da seção transversal, quem tiver maior comprimento vai ter maior resistência, tá certo? Aliás, gente, eu acho que faz sentido pensar isso, né? O nome resistência elétrica não é um nome que aparece por acaso. É justamente, né, tem a ver com a resistência à movimentação dos elétrons pelo fio. Então, o que acontece? O que é mais fácil para o elétron? Vamos pensar assim, ele atravessar um fio curtinho ou um fio longo? Certamente um fio curto, então um fio que tem maior comprimento tem maior resistência. E, por fim, né, qual a relação que tem com a área? A resistência elétrica, gente, ela é inversamente proporcional à área da seção do fio. Então, quanto maior for essa área da seção transversal, menor a resistência elétrica. E se a gente pensar um pouquinho, eu acho que faz sentido também, porque o que é mais fácil para a corrente passar? Numa área menor, numa área maior? É mais fácil passar na área maior. Então, quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Tudo bem? Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, chamam isso que a gente acabou de falar de segunda lei de Ohm. Só que tem algumas pessoas também que falam que não, que nunca houve uma segunda lei de Ohm. Então, gente, vamos deixar aqui em suspense, tá? A nossa matéria aqui é física e não direito, né? Então, se vai julgar se é a segunda lei de Ohm ou não, que menos importa, né? Importa você saber a expressão, né? A famosa rola, e saber o que está significando essa rola aqui, né? Que depende do comprimento, do material e da área. Tudo bem? Para finalizar, pessoal, só falar um pouquinho sobre as unidades.
Resistência, a gente já viu em aulas anteriores que é ohm, a unidade no sistema internacional. Vou deixar a resistividade por último. Comprimento no sistema internacional é metro, área no sistema internacional é metro quadrado. Se você lembrar que o que tem de um lado é sempre igual ao que tem do outro lado, se aqui é ohm, tudo isso aqui tem que dar ohm. Aqui é metro quadrado, então corta, sobra metro aqui embaixo. Qual deve ser a unidade do Rho para ficar ohm igual a ohm? Bom, tem que ter um ohm aqui, tá certo? E como tem metro aqui embaixo, para cortar com esse metro tem que ser metro em cima. Portanto, a unidade da resistividade, ohm vezes metro. Agora, pessoal, essa matéria é muito comum o cara colocar área, como o fio é uma coisa pequena, ele coloca área em milímetro quadrado. E aí, obviamente, vai mudar a unidade de resistividade, mas o que você tem que ter em mente, o que que é? É que no final das contas, né, tudo isso aqui multiplicado tem que ser ohm. Tudo bem? Entendeu? Espero que sim. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima.